Esse é o Conhecendo a Autora Empreendedora e a nossa convidada de hoje é a Josi Nascimento. Olá, Josi, conta pra gente quem que é você? Oi, Mari, oi, gente. Eu sou uma escritora sonhadora que gosta de romances de máfia, mas também de comédia romântica. E é isso. Você também, então você gosta dos dois lados, você gosta do drama, da comédia, Sim. você gosta de alguma série ou você é só dos livros? Eu gosto de assistir. Eu gosto muito da série Anne com E, que inclusive a Netflix cancelou, né? Mas Oh, eu sou alguém tem uma sofrendo aqui. eu sou apaixonada pela Anne porque eu acho que eu tenho um pouquinho dela, muito faladora, sonhadora, que gosta de livros. Acho que ela me representa um pouco. Ah, muito legal. Josi, conta para mim, como que foi o seu despertar da escrita? Ele foi lá da infância ou é algo recente? Olha, na minha adolescência, na escola, acho que estava na sétima série, um professor pediu para a gente escrever uma poesia. E eu estava numa época meio revoltadinha, sabe? Adolescente rebelde. Adolescente rebelde, conheço. Fui desse time, fui. E eu fui até a mesa dele, ele era um professor bem rígido, assim, a gente tinha que levantar e cumprimentar ele quando ele chegava em sala de aula. Era um senhor já, né? E eu fui até a mesa dele e falei que eu não ia escrever a poesia porque eu não sabia escrever e pronto, acabou. Gente, a Josi, olha, surpreendi com esse relato. Continue. Aí ele falou assim: mas você não precisa saber, é só você sentar na sua carteira, pegar um papel e escrever o que está na sua cabeça. É simples. Aí eu, ai, que saco, né? Vou ter que escrever, né? Fazer o quê? Aí voltei para minha carteira e escrevi. Aí no dia seguinte, ele chegou com emocionado. A gente nunca tinha visto ele emocionado em sala de aula. E ele falou que ele ia ler um texto, uma poesia, que ele tinha gostado muito. E quando ele começou a ler, era a minha poesia. Uau! E eu peguei e fiquei, meu Deus do céu, que vergonha, que vergonha. Me escondendo. Climão. Aí ele não falou quem tinha escrito. Até hoje, ninguém sabe que fui eu que escrevi. Acho que foi uma forma dele me respeitar, né? Porque sabia que eu não ia ficar confortável. Aí ele esperou todo mundo sair, veio conversar comigo, me elogiou bastante e eu comecei a escrever poesias, né? Só que ao longo do tempo a gente trabalho, casa, a gente vai. Eu esqueci um pouco dessa esse meu lado escritora, né? E eu fui para outras áreas, fui para a área da saúde, área de produção, trabalhando, aquela coisa, trabalho, casa, casa, trabalho. E quando eu completei aquela crise dos 30, sabe? Sim. Que você descobre que tudo que você planejou na sua vida não aconteceu nada. Aí eu entrei num grupo de leitoras no Facebook e o primeiro livro hot que eu li foi da Dana Palvoli. Que legal. E nesse grupo também tinha outra autora que hoje ela nem publica mais, que é a Priscila Silva. Ela criou um grupo no WhatsApp, que foi aquele tempo do boom do WhatsApp, sabe? Em 2013, 2014. E eu entrei num grupo que existe até hoje. E uma das meninas começou a escrever. E eu contei, né, que eu escrevia poesia na minha adolescência. E eu tive uma ideia de um livro.
E essa menina que já estava escrevendo falou: Josi, vamos escrever junto? Aí foi quando eu descobri o Wattpad. Ah, você começou então pelo Wattpad. Isso, pelo Wattpad. Aí, gente, eu lembro até hoje o meu nervosismo quando eu fui publicar o primeiro capítulo no Wattpad. Eu me tremia que nem uma vara verde. O medo do que as pessoas iam pensar. Se a minha família descobrisse que eu estava escrevendo aquela sacanagem. Ah, também foi secreto. Foi, eu não mostrava meu rosto. Aí foi que surgiu o Josi Nascimento, né? Porque o meu nome é Josiane do Nascimento. Aí eu, para camuflar um pouquinho, eu coloquei Josi Nascimento. Que legal! Então foi Aí, isso, olha só, começou com um professor na poesia, eu também gostava de sim. escrever poesias no ensino médio, e Aham, depois vieram as prosas, as narrativas, começando aham, primeiro leitora, depois. aham. E conta mais, e depois das primeiras Aí, publicações de capítulo que tremia toda. aí foi, eu cheguei a 500.000 era páginas, eu não lembro como que era, se era por página. Visualizações, Isso. eram as Meio, visualizações. 500.000 de avaliações no ranking, várias partes do mundo lá no mapinha marcado que o pessoal estava lendo. E foi um pequeno susto. Olha, você está sendo vista, legal. Uhum. Aí, em 2016, eu publiquei na Amazon o primeiro livro. E que foi outro susto também, porque eu não sabia como divulgar, eu não sabia como falar que eu tinha um livro, totalmente Então perdida. aproveita, vamos emendar para a próxima pergunta, Josi, que é Uhum, exatamente sim. sobre isso. Sua Uhum. primeira publicação na Amazon, como que foi? Conta para a gente uma coisa assim, nossa, eu fui doida aqui, eu acertei, nem sei como, mas eu acertei nesse. Porque foi assim, eu fui na Bienal de 2016 em São Paulo, que foi um boom das autoras nacionais, que tinha Avatar, eu tirei trocentas fotos com um homem bonito, Nossa, foi aquele sim. escarcel, aquele sonho. Aí foi quando eu conheci pessoalmente a Nana Palvoli e eu pedi um conselho para ela. Olha, que Nana, legal. você acha que eu devo publicar independente na Amazon ou procurar uma editora? Ela falou assim: você quer ser lida? Eu, claro. Então publica independente na Amazon. E eu Que segui o conselho legal. dela. Acho que foi em outubro. Foi em outubro de 2016, eu publiquei meu primeiro livro na Amazon, morrendo de medo. Aquele contrato em inglês. Hum. Meu Deus do céu, eu olhei aquilo e falei assim: não, vão me prender. Aí eu mandei o contrato para o meu tio, que sabia inglês, para ele entender o que estava ali. Eu nem pensei em colocar no Google Tradutor, eu estava tão nervosa. Nessas horas a gente não esquece tudo. Aí eu publiquei, coloquei lá. Uma amiga minha tinha revisado o livro para mim, diagramou bonitinho, me ajudou. Aí coloquei lá, paguei R$ 300 numa capa de e-book. Caramba! Porque daí o que mais me pegou foi que assim, eu comprei a imagem no banco de imagens, paguei 200 e pouco para ter direito à imagem. E meses depois, trocentas pessoas estavam usando a mesma imagem. Ai, não era exclusivo. Não, eu não sabia.
Olha só como que é a importância do não só ler, mas às vezes debater com outras Sim, pessoas que já publicam para entender que assim, então, sim, você vai pagar caro aqui, mas não é exclusivo. Vamos para uma outra sim. alternativa, né? É, porque assim, eu não tinha muito contato com escritoras independentes. Eu tinha mais contato com escritoras que já estavam em editora, entendeu? Que já tinham toda uma equipe ali trabalhando com elas. E eu não sabia como fazer aquilo sozinha. Então eu fui com a cara e a coragem. Mas deu certo. Deu Aí, muito pô, certo. deu certo. Aí, só que assim, como eu não conseguia divulgar, não sabia como divulgar, as vendas foram caindo e eu fui Isso desanimando. foi quando, Josi? Foi Foi, 2014 ou não, foi 2020? 2016. Ah, 2016. Aí eu publiquei bonitinho, deu um boom, todo mundo falando do meu livro, todo mundo lendo, todo mundo indo no meu privado, falando tudo. Só que como eu não sabia a forma certa de divulgar, eu não consegui manter aqueles leitores. Não consegui captar entendi. mais leitores. Então, foi dispersando, eu fui desanimando, parei de divulgar, até que uma editora entrou em contato comigo, na época, e eu publiquei meu primeiro livro físico em 2018 ou Hum. 2017. Acho que foi final de 2017. E em 2018 eu estava com meu segundo livro na Bienal, que foi a minha primeira sessão de autógrafos. Uau! Foi Então bem você foi legal. primeiro independente, olha só, foi indo. Uhum. Na sua época, nesse princípio, você falou que não tinha grupos, mas também não tinha nenhuma informação disponível na internet, não tinha curso, nada. Olha, se tivesse na época eu não fiquei sabendo. Então não era tão acessível, né, essa informação Não. compartilhada igual é Tinham, hoje. sim, tinham grupos muito restritos de autoras que já eram famosas. E era difícil você Entendi. entrar nesses grupos. Eram grupos seletivos, vamos dizer assim. Então era Aham. difícil você conseguir entrar. Mas aí aos poucos eu fui, depois que eu fui publicada numa editora, aí eu tive mais contato com outras autoras e eu fui aprendendo mais. Aí em 2019, lá na Bienal do Rio de Janeiro, eu conheci você. Aham, eu tenho essa foto, a gente se conheceu. E quando foi sua virada de chave, Josi? Já foi logo no início ou foi quando você teve essa sessão de autógrafos? Olha, a sessão de autógrafos foi um sonho. Eu não imaginava que as pessoas iam lá só para receber meu autógrafo. Ah, Foi uma coisa meio estranha. Eu falei assim, meu Deus, as pessoas me leem, é real. porque a gente sabe ver páginas lidas, tudo, mas Sim, ver no olho a pessoa falar, eu li o livro tal, e vem comentar, né, sobre uma cena do sim, livro. Até isso, às vezes a gente se pergunta, será que ela leu mesmo ou só está falando para me agradar? Você também tem essa verdade. voz? Você tem, né? Acho que todo mundo. Que legal, Josi. Então foi. E hoje você vive Aí, da escrita? então, Continua. a virada de chave mesmo foi esse início desse ano, quando eu Olha, lancei o Como se vingar de um ex em 30 dias. Que pessoas vieram no meu privado agradecer por eu estar escrevendo sobre uma mocinha plus size. Porque eu comecei a escrever exatamente por isso, para me sentir ali na protagonista. Que eu via que na época não tinha muitos livros que tinham protagonista plus size. E eu ficava sempre vendo aquelas mocinhas com corpos perfeitos, lindas, maravilhosas, né, com padrão. Eu pensei, por que uma mulher gorda não pode viver isso também? Aí é como se eu tivesse retomado a minha essência, né, com esse livro. E eu uau. nem percebi, porque foi uma.
essa história surgiu assim de um vídeo que eu vi no Instagram Ah, de você uma também moça. se inspira nas histórias dos Aham! outros? É do meu time. Aí eu tive, não, essa história tem que ser contada de alguma forma. E aí, no mesmo dia, eu já montei o roteiro frenética ali, escrevendo, e eu lancei em final de janeiro desse ano, que foi o que me possibilitou a comprar um notebook novo. Ai, foi muito legal acompanhar, olha só. Uhum. E, gente, e não é só isso. Ver pessoas indo no meu privado agradecer por eu ter escrito aquela história foi muito bom. Muito bom. Olha só. Que foi além da sua expectativa, porque a gente não escreve o livro achando, ai, o que vier tá bom. Não, a gente tem uma Sim. expectativa, mas você Uhum. criou e fez, que legal. E, e é uma virada de chave que foi construída, né, Josi? Porque você Sim. começou, foi o quê? 2014, no Sim. Wattpad, foi para Sim. a Amazon, foi publicando, veio Uhum. pandemia, veio eventos Sim. literários. E como que é a sua rotina, Josi? Para você construir tudo isso, você que faz todo o processo editorial, você tem uma equipe, você escreve de manhã, de noite. Então, depois do desafio Mari Salles, a minha vida ficou um pouco mais organizada. Porque eu não era muito organizada, apesar de ser formada em administração de empresas, eu não, eu não conseguia colocar isso no meu dia a dia em casa, né? Porque para quem trabalha de CLT, sabe que quando a gente entra no escritório, a gente está ali no ambiente de trabalho, organizadinho, bonitinho, mas quando a gente quer levar isso para dentro da nossa casa, com gente chamando a todo momento, É é complicado. muito complicado. Mas Para com ter essa desafio, disciplina de trabalhar é, em casa é um com desafio. desafio, Mari Salles, eu aprendi que escrever de manhã era muito melhor para mim do que escrever Também, à eu também noite. sou time manhã, sou time manhã também. Aí eu acordo, faço meu café, faço um pouquinho de divulgação, dou meu bom dia no Instagram com a minha canequinha e sento a bunda na cadeira e começo a escrever. Aí de tarde é mais a coisa de estudar, de fazer algum complemento ali para o lançamento que está rolando, que E inclusive é Josi, o você, cowboy, viúva e o a babá cowboy, apaixonada. vão lá acompanhar, gente. E aproveitando, Josi, perguntar para você, e essa rotina que você criou, você consegue manter ou você fica lutando com ela? Ou agora já virou hábito? Então, eu tento seguir milimetricamente, mas às vezes não dá. Porque assim, eu moro com a minha mãe e às vezes eu Uhum. preciso levar ela a fisioterapia, médico, ou ir no mercado, essas coisas do dia a dia, né? Mas eu tento seguir o que eu planejo no final de semana para a próxima semana. Eu já deixo os banners de divulgação tudo certinho, os vídeos de TikTok, já deixo tudo engatilhado para não perder muito tempo e acabar me perdendo, né? Porque às vezes a gente esquece, tem que viver no alarme do celular. Ah, eu também. É tudo na base do alarme, porque senão a gente esquece. É, eu falo que é Uhum. a nossa memória digital. Uhum, é verdade. Ô, Josi, conta pra gente como é um lançamento de livro para você maravilhoso, aquele que foi o ideal. Olha, eu já falei um pouquinho do primeiro lançamento desse ano, eu acho que é o ideal. É você olhar assim para a tela do computador e você terminar o livro, dar aquele alívio na hora que você publicou na Amazon. Assim, eu tô no caminho certo.
E no momento que as pessoas começam a vir no seu privado e falam assim, Josi, que livro lindo! Ai, eu amei! Sabe, aquele reconhecimento do seu trabalho, entendeu? Saber que a pessoa está lendo o seu livro, está trazendo aquela alegria, aquele conforto, ou às vezes aquela Você raiva, alcançou aquele o choro. objetivo. Você despertou emoções. Aí, o lançamento de livro ideal é despertar as emoções que você Sim, tinha sim. planejado. Ah, que legal. A gente está chegando para o final da nossa entrevista e quero que você deixe aquela dica de milhões para os escritores que estão ouvindo também sobre você, a sua trajetória. O que de melhor você pode indicar para a gente? Não desista, mesmo que você estiver desesperada, achando que nada vai dar certo, continua, continua. Como diz a Mari, constância no seu trabalho. É isso que vai trazer o resultado. Aí, gente, mantenha ali firme e forte, espera que a tempestade vai passar e Uhum. confia. Muito obrigada, Josi, por essa Obrigada, Mari. participação. Deixa as suas redes sociais para quem quiser te seguir, te acompanhar. Autora Josi Nascimento no TikTok, no Instagram, no Wattpad e na Ah, Amazon. maravilhosa. Muito obrigada, gente, até quem chegou até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau!